Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos! Começa agora mais um Diz Aí, esse programa sensacional. E você aí de casa é o meu convidado para ficar juntinho com a gente até o final do programa de hoje. Vamos ter um tema super especial e entender qual que é a visão da Bíblia sobre aquele assunto. Então fica juntinho com a gente porque Deus quer falar ao seu coração hoje. Mas antes, deixa eu passar aqui algumas informações para você muito importantes. A começar com o nosso número de WhatsApp. É importante que você tenha salvo nos seus contatos, porque é através desse número que a gente tem uma conexão, uma linha direta entre você e a produção do CJC. Nosso número é o 21993415064. A gente quer ouvir o seu feedback, as suas ideias, a sua opinião. Manda pra gente que a gente vai ouvir com todo carinho. Também é importante que você esteja seguindo a gente lá no Instagram, @canal.cjc. Lá você vai conferir bastidores, novidades, além de conteúdos exclusivos. Ou seja, você não vai acompanhar aqui na TV ou no YouTube, você precisa estar seguindo lá no @canal.cjc. E não somente este vídeo, mas muitos e muitos outros, você pode conferir no canal do YouTube, canal CJC Oficial. Seja um inscrito, ative o sininho, que assim que a gente subir um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser avisado, combinado? Feito isso, já está inscrito, já está seguindo no Instagram e salvou no nosso número nos seus contatos? Perfeito, agora sim, podemos seguir com o nosso programa Diz Aí. Como falei, temos um tema muito importante que já eu revelo para vocês. Mas antes, deixa eu apresentar aqui o convidado que voltou para estar com a gente mais uma vez. Pastor Wallace, que honra! Seja muito bem-vindo. Júlia, que alegria poder estar aqui. É uma honra receber esse convite novamente. Espero poder contribuir de alguma maneira. Deus abençoe. Com toda certeza, pastor. Que Deus abençoe sua vida. Amém. Do outro programa foi bênção, nesse será ainda mais. Bom, pessoal, hoje a gente tem um tema que de repente você de casa se identifique com ele, né? Quantas pessoas em dado momento aí da sua caminhada já se viram nesse estado, pensando em coisas do passado, presas naquele cenário. Hoje o nosso tema é se desprenda do passado, né? Muitas pessoas têm sido amarradas, não conseguem seguir em frente, virar a página, ir para o próximo nível por conta disso, estão presas no passado. E pastor, para a gente começar aqui a nossa conversa, como é que essa pessoa pode identificar? Poxa, acho que eu estou vivendo no passado. A vida dela, ela não consegue planejar nada novo. Ela não consegue olhar para frente, ela não consegue ter uma expectativa de algo diferente, porque tudo gira para ela em torno do passado. Tudo gira para ela em torno do que se foi. Eu já queria começar falando Isaías 43:18. Ele diz assim, não viva o que se passou, esqueça o passado. É o próprio Deus, o Espírito de Deus nos dá essa orientação. O passado não adianta essa nostalgia, ainda que seja boa ou ruim, ela não vai fazer diferença hoje. Então é errado ficar pensando muito no passado. A Bíblia diz em Eclesiastes que com sabedoria a gente jamais pensaria assim. Não, com sabedoria jamais te diria que os dias passados foram melhores do que hoje. Sim. E, por exemplo, um dos mais clássicos que a gente encontra na Bíblia Sagrada é da mulher de Ló, né, que olhou para trás, ficou presa ali ao passado, sendo que tinha recebido, além da salvação que Deus promoveu ali para ela, para a família, também ela recebeu uma ordem expressa, não olhe para trás. Não olhe para trás. E ela fez justamente isso. O passado serve apenas para uma coisa, eu acredito, Júlia, para tirar experiência, para a gente ser diferente. Aprendizado, né? Aprendizado. Serve de experiência, de um aprendizado, para que a gente não erre novamente ou para que a gente faça melhor do que foi feito outrora. Porque senão você fica só remoendo aquilo. E se eu tivesse feito tal coisa? E se eu tivesse dado mais atenção aos meus pais enquanto estavam vivos? Sim. E se eu tivesse aproveitado mais a infância com meu filho, não é? Agora, quando a gente coloca, mas a partir de agora eu vou fazer isso, né? Vou dar atenção aos meus avós, aos meus pais, ter mais momentos ali de qualidade com os filhos, enfim, isso em qualquer área da sua vida. Não fique só num e se eu tivesse feito, porque no passado a gente não consegue voltar nem 5 minutos atrás. Não dá. Então é daqui pra frente, né? Que aprendizados a gente tira daquilo para não repetir daqui pra frente, para que quando chegue daqui a 10 anos, você não venha se remoer de algo que aconteceu agora, de
uma atitude mal pensada, de alguma palavra que você falou, enfim, que você não venha ficar remoendo aquilo. Porque o remoer, né, o relembrar é você ficar vivendo aquilo novamente. E eu não sei o senhor, mas eu acho que a pessoa, quando relembra, sente tudo de novo. Sente tudo de novo. E eu acho que trava a vida da pessoa. Totalmente. Ela para, ela fica estagnada. Eu acho que o passado, como a gente já falou, a gente acaba sendo repetitivo, serve apenas de experiência. É o que você falou muito bem. Não adianta ficar, mas se eu fizesse, se não. Você tira disso de experiência e retoma um novo tempo hoje. Não adianta você ficar preso naquilo que deu certo ou que deu errado. O que você tem que fazer é viver o novo que Deus está te proporcionando para que o seu futuro seja melhor ainda. Pastor, a gente pode entrar aqui em vários assuntos, né, quando a gente fala do passado. Eu queria entender um passado de culpa. De repente essa pessoa sofreu algo e se culpa muito por aquilo e ela vem carregando isso nos dias de hoje. É um fardo, né? Um peso que ela tem carregado. Como é que ela pode, dentro da palavra, superar isso? Na força do braço, na capacidade humana dela, ainda que ela recorra com todo respeito a um especialista, a um psicólogo, ela não vai conseguir. Só quem vai conseguir tirar essa culpa, esse sentimento de culpa é o Espírito de Deus. A Bíblia diz, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e sarar as nossas feridas. Quantas senhoras talvez nos acompanham agora, ou também senhores que no passado, por não ter a consciência cristã, talvez por uma precipitação, um impulso, influência de alguém, fizeram um aborto e hoje ela se culpa por isso. E hoje ela carrega essa culpa, poxa, eu não deveria ter feito, poxa, e o mal também vem martirizando a mente dela. Sozinha a senhora não vai conseguir se livrar desse passado, dessa culpa, mas com o Espírito de Deus ela consegue, Júlia. Então a gente pode chegar à conclusão de que Deus ele não vai levar em consideração, né, o tempo passado, antes de Jesus, antes de se converter. Se a pessoa se arrependeu daquilo e hoje é uma nova criatura, então o passado foi apagado. As coisas velhas ficaram para trás. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, tudo se faz novo. Então, se o Espírito de Deus a perdoa, por que ela mesma não se perdoar? Se o Espírito de Deus perdoa essa pessoa, agora cabe ela mesma jogar esse passado fora, viver o novo de Deus e também se perdoar. Perfeito, pastor. Tem muitas pessoas se culpando e estão travadas, né? Igual a mulher de Ló. Elas estão como uma estátua no tempo, que ficam paradas ali, não conseguem viver o novo, não viram a página e estão ali naquela mesma coisa e vão seguir assim por anos, se não atentarem à voz do Espírito que está falando hoje com você, para você seguir em frente, para você se desprender do passado. Pastor, e quando a gente fala, por exemplo, de um ente querido que se foi? Aí é um passado que não é de culpa, não é um passado ruim, né? É um passado de boas lembranças com aquela pessoa. E como que a pessoa vive o luto e vence esse passado também? Então, para vencer o luto, primeiro ela tem que respeitar o tempo dela. A psicologia diz que um luto pode levar até 2 anos. Ela tem que respeitar o tempo dela e ela entender que a vida dela continua. Ela entender que por mais que seja, que doa, por mais que não vai trazer de volta, não tem palavras que vai trazer o conforto ou que vai trazer o alento a essa pessoa, mas o Espírito de Deus tem como trazer. O Espírito de Deus, eu acabo sendo muito categórico nisso. O Espírito de Deus, ele consegue trazer a pessoa força para que ela consiga continuar vivendo mesmo com essa dor, com esse vazio. O plano natural da vida é que o filho venha sepultar os pais. Mas quantas mães sepultaram o filho, quantos pais sepultaram o filho? E eu não consigo imaginar e mensurar essa dor. Mas o Espírito de Deus consegue fazer com que essa mãe consiga continuar vivendo, mesmo com essa saudade, com essa dor. Ele que preenche as lacunas, É ele que né, preenche essa lacuna, somente ele. De repente você tem a lacuna de um amigo, o Espírito Santo preenche. Então, ele preenche a lacuna do que você tem falta. Ele é a essência, de lá você pode tirar tudo aquilo que você precisa. E quando a gente fala, né, pastor, de uma pessoa que está vivendo ali o luto, é um processo que precisa ser vivido. Se a pessoa não passa por aquilo de forma saudável, sendo acompanhada, né, pelo pastor, de repente um profissional, como o senhor falou também, quando ela passa por aquilo, ela consegue seguir em frente depois. Mas se ela não supera, de repente fique anos e anos e não consiga também seguir em frente, o que acaba se tornando um problema.
Pastor, nós temos, por exemplo, falamos da culpa, mas o senhor acha que tem pessoas que culpam o passado por N coisas? A frustração de hoje foram os erros que eu cometi, tudo que ela está vivendo hoje é culpa do passado, às vezes não é nem das decisões dela, foram outros que fizeram comigo e hoje eu estou nessa situação. Essa pessoa tem que virar a página, né? Tem que virar a página. Ela tem que dar uma virada na vida dela, porque se ela continuar presa a isso, a vida dela vai parar. E quantas pessoas, infelizmente, fazem disso até uma desculpa para não recomeçar. Quantas pessoas, mas o meu antigo relacionamento me traiu, e então agora eu não vou ser feliz com mais ninguém, eu não vou confiar em mais ninguém. Ela tem, como você falou, ela tem que virar essa página e entender que ninguém é igual. Nenhum relacionamento é igual ao outro. Agora, se ela não virar essa página, ela vai deixar de ser feliz, deixar de ver algo novo e de experimentar as novidades que ela poderia ter. Eu já ouvi de pessoas falando de amizades, né? Poxa, uma amizade me decepcionou e aí agora eu não vou ser mais amigo de ninguém. Por um lado, você vai se privar de algumas decepções, frustrações, porque acontece, é uma relação com seres humanos, né? É eventual que aconteça. Mas você vai se privar também de bons momentos, de excelentes companhias, de pessoas que vão te ensinar muitas coisas, vão ter boas risadas. Então, assim, tem muita coisa, tem mais prós do que contras. É verdade. E que, assim, você precisa estar protegido daquilo que pode acontecer. Não é a situação, mas é como você reage diante daquela situação. Seja o namoro, como você falou, né? Alguém ali acabou traindo o cônjuge, seja uma questão de amizade, o passado ele pode e precisa ser vencido para que você siga em frente, senão você fica estacionado ali. E um dos sinais que a pessoa vive no passado é que ela só fala disso. Só fala do passado. E ela tá ferida. Quando fala do passado, quando outros tocam no assunto, ela já fica toda se doendo. O comportamento, já muda tudo. Por quê? É uma ferida. O pastor Michael deu esse exemplo uma vez, né? Uma ferida, se tocar aqui, vai doer. Porque tá sensível, tá vulnerável, tá exposto. Agora, quando é uma cicatriz, uma situação já vencida, é só uma lembrança, um aprendizado, como o senhor falou, essa pessoa aqui, pode tocar no assunto, não vai doer mais nada. Pode os outros falarem. Não vai doer mais nada, porque ela tá sarada. Ela tem até experiência para passar, ensinamento para dar, porque sarou. Aquilo sarou, passou, virei a página, isso não vai me machucar mais. Agora, enquanto ela ficar presa naquilo, aquilo vai continuar machucando ela, travando a vida dela e impossibilitando ela de ver algo diferente. Pensa que a palavra diz que Deus já nos libertou, então não vou me tornar novamente num jugo de escravidão. O que é o passado? É você se colocar novamente nesse jugo, deixar que isso domine, pese, seja esse fardo na sua vida. É um baita impedimento aí que você não pode ter nos seus caminhos, não. E é uma escolha nossa também, é uma decisão nossa. Vamos agora ao caso de hoje. Preparado, pastor? Preparado. Quem mandou foi o Mateus e ele escreveu assim, meu nome é Mateus e cresci em um lar disfuncional, com um pai alcoólatra e uma mãe que nem sempre era presente. Durante a minha adolescência, andei com más companhias e tive problemas até com drogas. Aos 18 anos, tive um encontro transformador com Deus, que me ajudou a sair desse ciclo destrutivo. Agora, 5 anos depois, apesar da constância e crescimento espiritual e pessoal, ainda luto para me desprender dos traumas e culpas do passado. Frequentemente me sinto indigno do amor de Deus e acredito que o meu passado ainda me define. Esses sentimentos são aumentados quando encontro antigos amigos e lugares que me lembram essa fase da minha vida. E isso faz com que eu frequentemente questione a minha salvação. E aí ele pede uma orientação dentro da palavra. Diz aí, pastor. Voltamos a Isaías 43:18. Não viva do passado, esqueça as coisas que se passaram. Se o próprio Deus, ele lança no mar do esquecimento o seu passado, os seus pecados, uma vez que você se arrepende, você mesmo falou, Júlia, que o nosso Deus, ele não leva em consideração o nosso tempo de ignorância. Você cresceu num lar disfuncional, você não teve bons exemplos dentro do seu lar, você, infelizmente, aquilo que se diz muito, né, se tornou fruto do meio qual você viveu. Mas agora que você está tendo uma nova chance de conhecer o amor de Deus, de conhecer a Cristo, a primeira pessoa que tem que se perdoar é você mesmo. A primeira pessoa que tem que se auto-reconhecer como uma nova criatura é você.
Em Cristo você se torna uma nova criatura. Uma vez que você se perdoa, uma vez que você reconhece a graça e o amor de Deus, você vai começar a viver algo novo. Porque o próprio Deus nos perdoa, Júlia. Porque eu mesmo não vou me perdoar. Exatamente. Lá em Isaías, no capítulo 1, versículo 18, diz: embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, embora sejam rubros como púrpura, como lã se tornarão. É Ele quem te limpa, é Ele quem te perdoa, é nele onde você encontra essa troca de fardo, onde você entrega o seu passado para Ele e a partir dali se torna uma nova criatura e Ele escreve uma nova história para você, um novo caminho daqui para frente. Quando você está em Cristo, não há mais nenhuma condenação. E como falamos no bloco anterior, não torne novamente a entrar num jugo de escravidão, né? Achando que o teu passado te define. Não, se você agora é nova criatura, o que te define não é nem o que você acha de você mesmo, mas sim o que a palavra diz que você é. E ali você vai encontrar que você é mais que vencedor, que nele você pode todas as coisas e muito mais. Então que você se aprofunde em conhecer mais a sua identidade no Senhor, porque aí você vai ver que não é o seu passado que te define. Ele pode ser um aprendizado, como já falamos aqui. Como você já irá receber essa consolação, você será a pessoa mais capacitada para poder ajudar outras pessoas que também estão passando por essa mesma situação. Então, assim, busque fortalecer a sua identidade no Senhor também, que aí você vai ver que o teu passado foi um detalhe lá do passado, que ficou lá, que você não está mais preso lá, agora você é nova criatura, você é livre em Cristo. E, pastor, dentre várias coisas aqui, né, que a gente vê desse caso, uma coisa que eu acho importante é quando, por exemplo, o senhor vai entender onde eu quero chegar. Levítico 6 vai falar sobre o fogo arder constantemente, diariamente. E para isso o sacerdote, ele precisa ali colocar lenha nova todos os dias, certo? Quando nós falamos de passado, para pôr ali uma nova lenha, para que se acenda o fogo mais uma vez, assim como está escrito, é preciso tirar aquela cinza. Senão, como é que Deus vai fluir ali se o ambiente está meio sujo, carregado? Exatamente. Então, que você possa fazer isso também, buscar esse renovo, essa limpeza no Senhor, pedir essa ajuda ao Espírito Santo, tirar essas cinzas para que possa vir o novo. Senão, como já falamos, você vai ficar estacionado, preso no passado, igual a mulher de Ló, igual uma estátua, né? Bom, pastor, vamos seguir aqui com o nosso programa também. Aqui já podemos ajudar o Mateus. E, por exemplo, pastor, tem pessoas que culpam o passado por muitas coisas, já falamos isso aqui, né? Mas tem pessoas que ficam se vangloriando de passados bons e que agora não acontece mais. O senhor falou de Eclesiastes, né? Mas eu também me recordo do povo do Egito. Sim. O senhor sabe, o senhor conhece a história, né? Lá em Números vai falar assim, ó, e aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu, ou seja, murmuração. Não atrai a atenção de Deus, não, atrai a ira. A gente está lendo aqui, não sou eu que estou falando, é a Bíblia. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão este maná. Olha só, o alimento que Deus estava dando, que vinha direto do céu para o povo. Olha isso, aí temos só este maná. Né? A nossa alma se seca, coisa alguma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Então Moisés ouviu e ele começou ali a chorar pelo povo e suas famílias. E aqui mostra que a ira do Senhor se acendeu. Então a gente vê pessoas se lamentando de passados que eu julgo aparentemente bons, às vezes, porque aqueles tinham essa alimentação, mas eram escravos. Sim. Não é? Então, assim, que lição a gente tira disso também, pastor? Nada pode ser tão bom que Deus não possa fazer melhor. Nada que eu tenha vivido possa ser tão magnífico, tão bom, que com Deus não pode se tornar bem melhor. Uma nostalgia falsa de saudade daquilo que eles mesmos sabiam que era de uma escravidão. Tem pessoas que a gente, como pastor, atendemos às vezes na igreja, porque quando eu era de tal lugar, e eu não passava por isso, quando eu era... Só que aquilo, se fosse tão bom, não teria acabado. Se fosse tão bom, no final de tudo, não teria trazido uma dor. Então, acho que um dos sinais que a gente pode, já que foi tão bom, eu vou aprender com aquilo que foi para que possa hoje ser melhor ainda. Porque a gente já várias vezes falamos, o passado ficou no passado.
E se eu continuar preso a ele, eu não vou viver o meu presente e nem vou conseguir planejar um futuro melhor ainda. Mesmo que tenha sido algo até bom, né? Até bom, sim. Não teve um final ruim, por exemplo. E foi Deus que me deu. Poxa, essa porta de emprego aqui foi o Senhor que preparou, foi Ele que abriu os caminhos. Tá, mas agora Deus quer que você seja um empresário, que você tenha o seu negócio, né? E isso também é de Deus. Ah, mas então quer dizer que porque eu estou indo para uma nova fase, então aquilo era realmente de Deus? Foi Deus que abriu os caminhos, mas Ele ainda quer algo a mais. Existe um próximo nível, existe mais além que você pode ir. Deus quer que você vá mais além. Se você vê, todos nós estamos constantemente numa evolução. A cada dia estamos mais velhinhos. A vida é formada de ciclos, né? É ciclos, e a gente vai crescendo, vai amadurecendo. E também é assim em todas as áreas. A gente precisa querer evoluir. Deus também quer que você cresça, que você seja bem-sucedido, seja um bom testemunho por onde você for. E para a gente poder já encaminhar aqui para o nosso final, pastor, dicas práticas, né? Para a gente poder vencer o passado. Dicas dentro da palavra, dicas, né, que o senhor tem que possa auxiliar essa pessoa. Esquecer o passado é olhar para frente. Imagina que eu entro num veículo e eu fico olhando pro retrovisor. Eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum, causando um acidente pode me prejudicar, minha família que estiver no automóvel e aquele que estiver próximo. E se a gente for reparar, o vidro que a gente dirige é deste tamanho. O para-brisa é muito maior do que o retrovisor. Exatamente, o retrovisor é pequenininho. Ou seja, você olha para lá de vez em quando. Se eu estiver dirigindo olhando só para o retrovisor, vou bater no carro da frente. Não vou? Verdade. Vai comprometer o seu futuro. Exatamente. Vai comprometer o que está à sua frente. Então, se a pessoa que nos acompanha, você que nos acompanha, se você quer ter um futuro melhor, você quer viver um presente melhor, primeira coisa, esqueça o que se passou. Coloca uma pedra no passado. Antigamente se dava uma pedra branca para as pessoas, representando que ela foi absolvida, ela foi perdoada. Coloca uma pedra branca no seu passado, se perdoe pelo que passou, esqueça, ainda que tenha sido algo muito bom, e acredite que você pode ver algo muito melhor. Exato, e Deus quer isso para a sua vida. E tem um conselho também do apóstolo Paulo, e eu amo esse versículo, né? Muito conhecido quando a gente se fala ali sobre passado, né? Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Aqui está falando do apóstolo Paulo, começa por aí, né? Que é só o apóstolo Paulo, escreveu mais da metade do Novo Testamento, que a parte doutrinária da igreja foi tudo ali cunhada por ele, né? Claro, por intermédio do Espírito Santo, mas ele foi esse instrumento. Então, olha só, ele não julga que o haja alcançado, mas uma coisa fácil, e aqui a gente tem a nossa lição. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo desprezava o passado. Tudo aquilo que ele viveu antes, ele considerava aquilo como perda. Né? Tem outras versões que usam palavras até mais fortes, né? Mas a gente vê que ele desprezava aquilo. O que é o desprezo? Você não dá valor. Então, se já passou, se aquilo te trouxe dor, ou mesmo que foi muito bom, entenda que o que está à frente tem muito mais valor. Não é que o que você passou não foi importante ou não foi relevante na sua vida de alguma forma, mas que o que tem mais valor é o que está à frente. Então, você despreza o que está atrás para poder viver o que está na frente. Então, você vai viver a sua... Ou melhor, não vai viver parada ali, estacionada, e Deus não quer isso para a sua vida. Pastor, muito obrigada por tudo que o senhor acrescentou no programa de hoje. E antes de encerrarmos, o senhor está em Nova Iguaçu. Queria que o senhor fizesse aquele convite especial, né? De qual é o endereço da igreja, os dias de culto, mídia social também, os horários. O senhor fica à vontade. Olha, ali em Nova Iguaçu tem um hábito sempre de falar isso. Tem um local onde o sobrenatural pode acontecer na sua vida, na sua família. Nós estamos na Avenida Getúlio de Moura, número 1266, bem no centro da cidade de Nova Iguaçu. Diariamente nós temos ali encontros de fé para abençoar a sua vida, abençoar a sua família, para acolher você e te auxiliar, esquecer o passado e viver uma nova vida com Deus. Avenida Getúlio de Moura, 1266, no centro de Nova Iguaçu. Nós estamos ali diariamente às 8 da manhã, ao meio-dia, às 15 horas, bem como às 19 horas. Você pode nos encontrar também nas mídias sociais, pelo Instagram, está ali
@Igreja da Graça de Nova Iguaçu 1, ou também Pastor Wallace Torquato. Você pode nos encontrar, que ali nós vamos ter uma palavra de fé. Você pode ligar pra gente, mandar uma mensagem pelo direct, nós vamos te atender também. Perfeito, pastor. Júlia, muito obrigado. Deus abençoe obrigado. sua vida, família, ministério. Foi uma honra estar aqui com você, com todos E os volte amigos. sempre. Deus abençoe você, abençoe meu xará também, toda a família. Um abraço. Amém. Muito obrigada, Xará, pastor. porque o nome do esposo dela é Wallace também, né? Senão ninguém vai entender. Chama Obrigado, Wallace. Júlia. E o senhor é Wallace Torquato. Wallace Torquato, ele é Wallace Bieber. Não, Bieber não. Biebe, Biebe. sim. Júlia, obrigado. Foi bom estar aqui com você. Imagina, a honra foi toda nossa, pastor. O Dizaí está sempre de portas abertas Amém. para o senhor. Você de casa, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Nós ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Deus abençoe. Pessoal, você que acompanha o canal CJC e acabou de ver um vídeo do Dizaí, tenho certeza que você gostou muito. Então deixa já o seu like, escreve aqui nos comentários o que você achou do programa, sua sugestão pra gente também e aproveita, se inscreve no canal e já ativa o sininho para ficar por dentro de qualquer vídeo novo que a gente colocar aqui, combinado? Um beijo!